já chega. Não dê ouvidos a ele. Só tem conspirações nessa cabeça. Conspirações não. Conspiração, no singular. Desde os tempos do Antigo Egito, existe um único grupo de indivíduos poderosos guiando o curso da humanidade. Mas o homem comum prefere acreditar que eles não existem, o que facilita o sucesso deles. Efeito estufa, golpes militares no terceiro mundo, atores eleitos para cargos públicos. A proliferação de cafés, germes vencendo antibióticos e bandas jovens. Que há? Quem lucra com esse lixo? Quem será? Teoria da conspiração. Illuminatis, sociedades secretas, maçons, as 13 famílias que dominam o mundo. Com certeza você já ouviu falar de tudo isso, né? E é interessante, né? É um assunto até que interessante, intrigante, misterioso, que atiça a curiosidade e ao mesmo tempo traz algum tipo de medo, de temor, de receio de estar sendo manipulado, dirigido por um grupo de pessoas, né? Como diz o Questão, desde o Antigo Egito, mas tem uns que vai até mais longe, falam que desde a época de Nirod que há essa conspiração contra Deus e os valores que Deus representa. Para nós que somos cristãos, eu digo isso, né? Porque a gente acreditamos num Deus soberano, num Deus absoluto, que sim, Ele tem o controle de tudo. E não o ser humano, seja ele que grupo ele pertencer. Não importa se ele pertence a uma elite privilegiada, que ocupa uma posição e detém recursos materiais e financeiros, que detém influência sobre nações, não importa. Continua sendo um ser humano, que no final das contas está sendo sim dirigido por Deus, porque Deus controla todas as coisas. Para nós cristãos, então, essa ideia de conspiração, teoria da conspiração, como foi apresentado aí nessa cena da Liga da Justiça Sem Limites, deixando entre parênteses aqui que eu gosto muito dessa série, desse desenho, o que foi mostrado ali, né, o Questão levantando essa ideia de que o mundo é dirigido por um grupo seleto de pessoas que tem influência, tem poder e tem riqueza, e essa direção veio desde o Antigo Egito, né, segundo o desenho aí, segundo a cena. E muitas pessoas acreditam nisso. Evidentemente eu acredito sim que há conspiração. Mas hoje em dia, com o advento da internet, essas conspirações não são mais ocultas, né? São plenamente visíveis. E ficou claro realmente quem são aqueles que se interessam por exemplo, perverter os valores cristãos, tentar extirpar o valor cristão, o próprio Senhor Jesus, o Evangelho da sociedade mundial, da humanidade. E evidentemente sabemos que Satanás opera por trás desses grupos, dessas elites, evidentemente. Só que tanto essas elites, ou essa elite, como Satanás, continua debaixo do soberano controle do Senhor. Mas eu quero trazer para nós cristãos, para você, que o cristão jamais deve se preocupar com teoria de conspiração ou com conspiração real. Não importa que os seres humanos ou um grupo seleto junto com Satanás possa fazer contra Deus, contra a igreja, ele jamais vai prevalecer. E nenhum cristão deve ficar paranoico, principalmente com a ideia do anticristo, por exemplo, né? Que a teoria da conspiração desemboca nessa questão escatológica, apocalíptica, né? De que o anticristo vai se levantar do meio dessa elite aí para governar o mundo. E muito cristão acaba também sendo influenciado e ficando paranoico, ficando preocupado, não conseguindo viver suas vidas porque acha que este mundo não tem mais solução. De fato, o mundo ele jaz no maligno, mas isso não significa que a igreja vai ser prejudicada, porque a igreja que eu falo, o povo escolhido de Deus, os crentes verdadeiros,
vai ser protegido. Jamais vai ser enganado por nenhum grupo influente. Jamais vai ser enganado pela mídia dirigida por esses grupos influentes. Jamais vai ser enganado pelas religiões dirigidas por essas elites secretas, essas sociedades secretas. E, além do mais, a Bíblia nos instrui a não ter medo dessas coisas. Eu vou apresentar duas passagens muito interessantes que vai mostrar como o cristão deve lidar com a ideia da teoria da conspiração ou com conspirações reais dos seres humanos contra Deus ou dos seres humanos contra a sociedade humana. Eu vou deixar aí o versículo para que vocês possam ver e depois eu comento. Não pensem que tudo o que o povo chama de conspiração é conspiração mesmo. Não tenha medo daquilo de que eles têm medo, nem se apavorem. A única pessoa a quem vocês devem temer é o Senhor Todo-Poderoso. A Ele vocês devem considerar santo. Dele vocês devem ter pavor. Porque as nações se reúnem e planejam revoltas? Porque os povos fazem planos tolos, tramando em vão? Os reis das nações se reuniram e os governantes traçam planos para, unidos, derrotarem o Senhor e o seu ungido, dizendo: vamos quebrar as suas correntes e acabar com essa escravidão. Do seu trono, no céu, o Senhor ri e faz pouco caso dos tolos planos dos homens. Quando chegar a hora certa, em sua ira, ele vai falar. Os homens ficarão desorientados e aterrorizados com o furor de Deus. Então, como podemos observar nessas duas passagens que eu acabei de ler, a Bíblia recomenda a gente não ficar preocupado com conspiração, não ter medo de conspiração, não ter medo de sociedade secreta, das 13 famílias que dominam o mundo, né? Supostamente dominam o mundo. Enfim, não é para ter medo de nada, nem de Illuminati, nem de maçom, ou de qualquer outra sociedade secreta, ou de qualquer plano que essas sociedades, essas elites ou essa elite trace, seja contra Deus, seja contra a igreja. Não é para ter medo. A Bíblia nos orienta e nos direciona a temer o Senhor. É esse que a gente devemos temer, é Deus. Porque Deus vai ser o juiz final de tudo. E todos terão que prestar conta, inclusive esse pessoal que estão numa posição privilegiada, de influência, de poder, de recurso material e financeiro, de influência política, que tenta moldar a moralidade estabelecida por Deus, que tenta jogar classes contra classes, né? Negro contra branco, homem contra mulher, trabalhador contra empresário, rico contra pobre, que tenta jogar a maioria contra as minorias e as minorias contra a maioria, tentando estabelecer divisão e caos no mundo para que eles possam ter o controle. E por trás de tudo isso, Satanás e seus demônios operando ativamente através dessas pessoas e no mundo. Mas mesmo com tudo isso, a Bíblia fala: vocês têm que temer a Deus. Esse sim, vocês têm que temer. Esse sim, vocês têm que ter medo, porque o próprio Satanás vai ter que prestar conta. Os demônios vão ter que prestar conta. As sociedades secretas, as elites, os grupos privilegiados vai ter que prestar conta. Toda a humanidade vai ter que prestar conta para Deus. Vai ser terrível aquele dia, especialmente, é claro, para aqueles que não têm Jesus como verdadeiro rei. Como diz o Salmo 2, não adianta tramar contra Deus e o seu ungido, o Senhor Jesus Cristo. Não adianta. Vai cair por terra. Deus faz pouco caso dessas pessoas que se acham poderosas, desses grupos que se acham poderosos. Desde o tempo lá de Nimrod até hoje, desde lá do Egito até hoje, ou de qualquer outra sociedade ou civilização, não importa. Deus está acima de tudo isso. Jesus Cristo está acima de tudo isso. Jesus Cristo tem autoridade sobre tudo isso. E todos vão ter que prestar conta. Então, meus irmãos, não tema os Illuminatis,
Não tema as sociedades secretas, não tema as tais 13 famílias, não tema o diabo, não tema seus demônios, não tema nada que aconteça neste mundo, nada que aconteça nessa atual civilização, porque Deus é que deve ser temido. Jesus, o Rei Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, que deve ser temido. Então, quando você ouvir falar de conspiração, fala que acima de todas as conspirações está o soberano Deus e seu Filho amado, ungido, o Rei Jesus, no controle de tudo. O único que tem o verdadeiro controle sobre o mundo, até mesmo sobre as coisas ruins e negativas, é o próprio Deus, que num leve pensamento pode evaporar completamente, incinerar completamente todo o mal. Mas tem um tempo e tem um propósito para Deus fazer isso. E ele fará isso no dia do juízo, onde ele vai julgar toda a humanidade, vai poupar os cristãos, a igreja, aquele que crê em Jesus Cristo, justamente por crer em Jesus Cristo, por seguir Jesus Cristo. E o restante que não tem Jesus, que não se comprometeu com Jesus, pelo contrário, que se opuseram a Jesus, principalmente nas suas posições privilegiadas, de elite, de poder, de riqueza, esses vão ser julgados pelos seus crimes, pelos seus pecados, vão ser lançados no lago de fogo e vão ser atormentados de dia e de noite por toda a eternidade, por todos os males que fizeram. Enquanto a igreja, enquanto o povo de Deus, os eleitos, os remanescentes, aqueles que seguiram Jesus fielmente até deram suas vidas em nome de Jesus, estes estarão com o Pai Celestial, na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Porque este mundo aqui, que pode ser dominado pelas elites, pelas sociedades secretas, por Satanás e seus demônios, vai passar, vai ser desfeito, vai desaparecer, vai ser incinerado, para dar lugar ao novo céu e à nova terra, para dar lugar à nova Jerusalém, da qual eu e todo aquele que crê em Jesus Cristo fará parte e viverá em eterna alegria e felicidade. E o mal não estará lá. Então, que Deus abençoe. Tema a Deus e não a conspiração, e não aqueles que conspiram, porque eles não são nada.